O enfeite ele tem uma utilidade. Ele serve para muitas coisas, para decorar, para trazer um bem-estar, uma sensação boa. Mas quanto tempo dura um enfeite na sua casa? E quanto tempo duraria uma árvore frutífera em seu terreno? Esse é o Boletim da Fé de hoje e vamos falar sobre que devemos produzir bons frutos. Olá pessoal, graça e paz, aqui é o Pastor Ricardo e vamos falar de um assunto que para uns pode até ofender se você tiver com mimimi, mas para outros vai gerar um grande poder saindo dentro de você, vai despertar coisas dentro de você que talvez esteja adormecida. Mas para isso eu vou precisar te falar algumas verdades bíblicas, falar algumas coisas que estão na palavra de Deus que vai nos chamar a atenção para produzirmos cada vez mais para Deus. Uma verdade, ela pode ser muito dura, mas ela é uma realidade que vai nos libertar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Então, um agricultor, ele quando vai fazer alguma plantação, semear algum fruto, ele não tem interesse somente na árvore bonitinha, mas ele tem interesse nos frutos. Pode parecer um pouco ruim aos nossos ouvidos de que um agricultor ele é interesseiro. Não, o agricultor ele é inteligente. O fruto do trabalho dele tem que render algo. Ele não vai semear numa terra para a semente ficar lá somente de enfeite, mas ele vai semear na terra para que aquela semente ela frutifique, ela nasça, né? Dê os ramos e nos ramos dê os frutos, para os frutos trazerem algo de bom, não só para o agricultor, mas para outras pessoas, para a sociedade, para a sua família, para outros países. Então, todo agricultor, ele deseja que tenha frutos em todas as suas sementes. Ele não planta uma árvore somente para enfeite. Se ele quiser somente para beleza ou para não ter nada, ele plantaria ervas daninhas, plantaria, sei lá, qualquer outra coisa, mas quando o agricultor planta algo para dar fruto, ele quer ver frutos. E vemos na palavra de Deus algumas menções que Jesus Cristo fala sobre darmos frutos. E eu queria começar a leitura em Mateus capítulo 7, verso 19, que diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isso quer dizer que Deus ele quer que nós venhamos produzir frutos para Ele. Não venhamos a ser um enfeite na igreja, mas venhamos a produzir frutos. Se você se converteu há pouco tempo ou há longo tempo, como é que está a sua vida de produção de resultados para o Senhor? Você somente está usando a igreja como uma rede social, um clube social para poder se encontrar com as pessoas e depois voltar e viver a sua vida para você mesmo? Ou você está fazendo algo para o Senhor? Você está semeando a sua vida em prol do reino de Deus, está contribuindo em algo da sua igreja local, por exemplo. Não só você realizar algum serviço voluntário na igreja, ou um serviço sacerdotal, mas nas ruas, no seu trabalho, na sua casa, o que você está produzindo para o Senhor. Deus quer que nós venhamos a produzir frutos, e não é qualquer fruto, são bons frutos. Lá em Salmos 23, no verso 1, diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em João capítulo 10, no verso 11, diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Isso é Jesus falando. Então vemos aqui nas Escrituras que Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é o pastor das ovelhas. E assim como o agricultor, o bom pastor, ele não quer somente uma ovelha para ficar sendo sua companhia ou seu animal de estimação. Se você for pesquisar sobre os pastores, né, os que cuidam de ovelhas, eles não estão somente com as ovelhas por sua companhia, mas porque a ovelha vai produzir algo para eles. Vai produzir lã, vai produzir leite, vai produzir couro, carne. Então, uma ovelha não deve estar somente em um local para só receber a atenção do pastor, o afago do pastor, mas deve estar interessado no que o pastor está precisando. O que é que o nosso bom pastor está precisando de nós? Porque exigimos tanto de Deus, exigimos tanto quando estamos numa igreja, de um pastor, de um líder, do seu patrão, mas você deve entender que você deve produzir algo para alguém.
Então Deus, ele espera que venhamos produzir algo. Se nós entendermos a nossa função como ovelha, que não é só receber atenção, só receber comida, mas também dar algo, nós vamos mudar o nosso posicionamento e nossa capacidade de produzir resultados, porque enquanto nós enxergamos a nós mesmos como os necessitados, vamos viver uma vida miserável. Mas quando olhamos para nós, que somos capacitados por Deus para produzir riquezas, para produzir resultados, vamos poder viver uma vida de mais excelência, uma vida de mais abundância, porque Deus, ele nos criou para que nós venhamos a produzir frutos. A Bíblia fala sobre que nós devemos dar frutos, sobre se uma árvore não produzir frutos, ela vai ser cortada. Lá em João capítulo 15, eu vou ler para você, no Evangelho de João capítulo 15, no verso 8, olha o que diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como é que você glorifica a Deus? Produzindo muitos frutos. Se eu produzo poucos frutos, eu não vou glorificar o meu Deus. Todo pai, quando vemos o contexto dessa passagem em João capítulo 15, a partir do verso 1, quando fala, eu vou ler aqui para vocês, que Jesus, ele é a videira, né? E nós somos os ramos, né? A Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus tem uma expectativa que nós venhamos a produzir fruto. O que é que o agricultor, como eu disse logo no início, quer? Quer semear algo, quer cuidar de algo para que venha produzir frutos. E o mais importante é que quando produzimos frutos, nós aumentamos nossa capacidade de frutificar cada vez mais. O desejo de um pai natural para um filho não é somente dar o melhor para ele. Se você é pai ou mãe, deve ter um sentimento bem aguçado sobre seus filhos de querer dar o melhor para eles. Mas se você pensar, você não tem um desejo somente de deixar ele numa mansão, comendo do bom e do melhor, sem fazer nada. Só vivendo a vida, se alimentando, sentado num sofá, assistindo televisão, não fazendo nada, porque tem uma casa confortável e tem uma comida boa e vai passar a vida toda só sentado, descansando e comendo. Isso não é um desejo de um pai para um filho. Um pai para o filho quer que um filho estude, se forme, seja alguém na vida, que constitua uma família, que se multiplique, tenha filhos. Isso é o desejo de um pai. Por mais que o pai queira dar o melhor para o seu filho, mas quer também que o filho ele produza algo. Eu tenho 2 filhas, eu quero sempre dar o melhor para elas, mas não quero atrofiar nelas a capacidade delas de produzir, pelo meu excesso de bens que eu quero dar a elas, pelo meu excesso de favores que eu quero fazer a elas. Eu quero que elas produzam algo, eu quero que elas tenham realizações. Esse é um desejo de um pai. Eu não vou ficar satisfeito se minhas filhas ficarem somente esperando receber minha herança, esperando receber uma mesada, esperando receber um salário meu, um dinheiro meu e as minhas filhas não trabalhar. Não, eu sou capaz de cortar uma mesada, capaz de cortar um benefício financeiro para estimular nas minhas filhas, quando elas estiverem mais velhas, é claro, elas irem trabalhar. Eu não quero ser uma muleta para elas, eu quero que elas produzam frutos, eu quero ser investidor na vida delas para que elas produzam cada vez mais. Mas o que eu não quero é que elas fiquem sem produzir nada. Eu vou, assim como um pai, vou conduzir elas no caminho correto com o Senhor, vou conduzir elas no caminho de elas serem bem para a sociedade, elas produzirem algo, de elas serem algo essencial aqui. Nós não devemos ser pessoas comuns. Deus nos fez para sermos pessoas extraordinárias. Por quê? Porque dentro de nós reside um poder. Lá em João capítulo 1, eu vou ler para vocês. João capítulo 1. A partir do verso 8, nós percebemos do que a Bíblia está falando, que é Jesus Cristo, que ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Isso está falando de Jesus Cristo. No verso 10 diz assim: o verbo, que é Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, ou seja, para os judeus, mas os seus não o receberam. E vemos a história que Jesus Cristo veio e os judeus não o receberam como Messias, mas olha o que aconteceu. No verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Então, por recebermos Jesus, Deus ele nos deu o poder de ser feito filho de Deus. Não somos criaturas, somos agora filhos. Então nós temos um poder de ser feito filho de Deus. Então existe um poder, assim que você recebe a Jesus Cristo, esse poder ele vai gerar resultados em você. Você não vai ser mais uma pessoa comum, você vai gerar resultados favoráveis em todas as áreas da sua vida. Não só em relação ao seu trabalho, mas em relação ao seu relacionamento com as pessoas, em relação a toda a área da sua vida, até o seu corpo. Se você compreender as Escrituras, você vai cuidar melhor do seu corpo, você vai produzir mais, porque você entende que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então devemos entender que não estamos aqui na terra por acaso, não estamos aqui na terra para ficar deitado numa rede comendo uva. Estamos aqui na terra para não só descansar e usufruir, mas para produzir algo, para não ser preguiçoso, para ser perito, para podermos trabalhar. A Bíblia também fala que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus ele não é a favor de pessoas preguiçosas, de pessoas que não trabalham. E a Bíblia até diz, se você não trabalha, então não coma. Você deve trabalhar, você deve produzir algo, não devemos ficar parados. E se você está na igreja, há quanto tempo está na igreja? E há quanto tempo você está parado sem fazer algo? Só recebendo, só sentando. Então, eu quero lhe estimular a você produzir algo por alguém. Ah, mas eu não sei como é que eu faço para trabalhar na igreja, para poder servir em algum departamento, para poder ajudar no trânsito, sei lá, ajudar com as crianças. Tem tantas coisas para fazer. Talvez você não consiga de imediato por causa de alguns treinamentos, de algumas coisas que podem ocorrer na sua igreja, mas você pode muito bem chegar mais cedo, você pode recepcionar as pessoas, você pode honrar ao Senhor com os teus dízimos e tuas ofertas, você pode ir para um evangelismo, você pode ver uma sujeira no chão, em vez de você ficar olhando e dizer, olha, ninguém recolheu isso aqui, cadê a equipe da limpeza, deixaram um papel no chão. Se você enxergou isso, se você enxergou uma necessidade, Deus quer te usar para suprir essa necessidade. Se você está vendo a parede suja, por que você não se voluntaria para pintar a parede? Ou, eu não sei pintar, por que você não dá as tintas? Por que você não capacita pessoas que estão dentro, investe em pessoas, você não promove a alegria na vida de pessoas. Muitas vezes desejamos o púlpito da igreja para poder ministrar a palavra, mas Deus quer te usar para ministrar a palavra a outras pessoas, onde o púlpito não chega, que é no teu trabalho, que é na rua, que até esperando um elevador chegar, você pode criar um púlpito ali e anunciar a palavra. Talvez você não saiba os versículos decorados, talvez você não saiba onde estejam as referências bíblicas, mas você tem no coração a verdade de Deus. Você pode falar que o Senhor é teu pastor e nada vai faltar, não sabendo que está lá em Salmo 23, mas tendo a consciência que Deus é o nosso pastor, que Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. E quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais vamos ser libertos de coisas que vão nos atrofiar, que vão nos levar a um caminho de improdutividade. Então, quando nós conhecemos e sabemos o que nós podemos fazer em Deus, nós vamos produzir mais riquezas, nós vamos produzir... Eu não falo riqueza somente no aspecto financeiro, mas você pode trazer tanto consolo à vida de pessoas que estão cabisbaixas, estão desanimadas, você trazer uma alegria, isso é produzir frutos. Você pode fazer uma ligação para a pessoa e poder estimular ela no seu trabalho, estimular ela em sua vida. Você pode servir de ouvidos para ouvir pessoas que estão com alguma necessidade e você ser um refrigério para essa pessoa. Tantas coisas nós podemos fazer. O que nós não podemos fazer é colocar culpa em outras pessoas, colocar culpa no governo, colocar culpa na igreja, colocar culpa na liderança, mas devemos sempre assumir a responsabilidade. A minha vida que eu estou hoje, de quem é a culpa se eu não estou produzindo resultados? Então é isso que nós devemos sempre ter uma autoanálise, devemos estar sempre dispostos a mudar. E uma das coisas que nós devemos fazer é sempre honrar os nossos líderes, honrar os nossos pais, pessoas que estão acima de nós, que querem o nosso aumento, que querem o nosso crescimento. Eles vão estar sempre no teu pé, te dizendo o que fazer, te corrigindo, te puxando para lá, te puxando para cá, para que você possa produzir. Então, não afugenta essas pessoas da tua vida. Não faz com que elas percam o desejo de te aperfeiçoar, de te podar, de te limpar. Lembra em João capítulo 15, diz que aquele que dá fruto, o pai vai tratar aquele ramo, vai limpar para que produza mais frutos. E às vezes essa limpeza vai arrancar uma folha velha,
vai poder, às vezes, raspar um pouquinho da tua pele e você vai sentir uma repreensão ali, chama a atenção do outro lado, uma correção em público, e muitas vezes você quer uma correção sozinho. Não fica dizendo ao teu treinador a forma como ele deve te treinar. Somente recebe o treinamento. Mais adiante, quando você tiver mais maturidade, você vai ver que poderia até teu treinador te pegar com mais firmeza o treinamento, fazer algo que venha, que você produza mais e mais de uma maneira rápida. Então, não devemos nos afugentar de momentos que nos trazem crescimento. O mais fácil para nós é evitar os problemas. Mas quem sabe Deus não te ungiu para enfrentar problemas e resolver os problemas. Quanto maior a nossa capacidade de resolver problemas, maior será a capacidade de retorno sobre a nossa vida. Retorno financeiro, retorno de maturidade, retorno de força, retorno de inteligência emocional. Quando você vai na academia, você não vai estar esperando com que o peso ele diminua. Você vai querer que você fique mais forte. Não fique desejando na academia que os pesos virem isopor, mas fique desejando que você fique cada vez mais forte. Então, fica firme no crescimento. Não fica desistindo, não seja mais uma pessoa que fica sentada esperando as coisas acontecer. Provoca as coisas acontecerem. Move as coisas. Certa vez eu ouvi uma frase que diz assim, um bom jogador de futebol, ele não só bate o pênalti, mas ele provoca um pênalti. Então, não seja somente uma pessoa que fica esperando as oportunidades prontas da vida para poder acertar, mas provoque essa oportunidade, crie a oportunidade. Não fique sentado esperando emprego, mas crie um emprego. Não fique sentado esperando uma oportunidade na igreja para servir. Crie a oportunidade. Você tem tantos talentos, não enterra os teus talentos. Em Mateus capítulo 25 fala sobre a parábola dos talentos, que a um o Senhor deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 imediatamente saíram a negociar. Mas o que recebera 1 talento, ele foi e enterrou o seu talento. E quando Jesus faz essa analogia, nós aprendemos uma das coisas, tem tantos ensinamentos nessa parábola, mas um dos ensinamentos é que fidelidade não é manter o que você tem, mas multiplicar. Porque aquele que tinha 1 talento, ele manteve aquele talento enterrado e devolveu 1 talento. Mas Deus quer que nós venhamos a multiplicar, a gerar cada vez mais frutos. E eu queria encerrar com vocês lendo uma passagem lá em João capítulo 15, no verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto. Jesus Cristo nos designou para que nós vamos a fazer alguma coisa e darmos fruto. Vá e dê fruto. Vá e dê fruto. Vá e dê fruto. E olha que ainda tem mais no versículo. E o vosso fruto permaneça. Eu vou repetir. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Então, nós temos uma designação de Jesus Cristo. Ir e dar fruto. E não é dar qualquer fruto, é dar um fruto que permaneça. Então, tudo que você for fazer, faça com excelência, faça com esmero, faça com dedicação, faça de uma maneira que seja permanente. Não faça por fazer de qualquer jeito, só porque tem que fazer. Se você vai fazer algo por alguém, faça bem feito. Se você vai fazer algo ao Senhor, vai servir num departamento, está escalado, fazendo alguma coisa, não venha só por fazer, mas faça com excelência, ao ponto de que quando você sair daquele momento que você está escalado, ou dar uma aula para uma criança, ou servir na portaria da sua igreja, na recepção das pessoas, sabendo que naquele dia você colocou algo no coração das pessoas, que aquele fruto vai permanecer. Você deixou a sua marca. Esses são os frutos que Deus quer que nós venhamos a dar. Vá e dê fruto. Vá e dê fruto. Deus abençoe e até o próximo Boletim da Fé.